envolve vários fatores, depende de cada história. Cada pessoa que está na rua, ela tem um motivo para estar ali, ou ela foi levada pelas circunstâncias, ou algumas estão pela própria vontade. Mas eu acredito que a nossa sociedade é tão individualista e muito fechada. Acredito que a militância também ela se tornou algo marginalizado em função da nossa própria de sentimentos como medo e da nossa própria individualidade, da nossa incapacidade de reconhecer o outro como um ser humano. E isso que eu penso assim, na primeira questão. Quando eu vejo um mendigo na rua, eu sempre penso justamente em todas essas questões que envolvem o medo, que envolvem a marginalização dessas pessoas. Por que nós não conseguimos pensar nelas como integrantes da sociedade, como pessoas que, não que sejam coitados ou que precisam de uma assistência, não somente sobre isso, mas a que ponto nós chegamos no sentido de achar que essas pessoas estão excluídas? Qual é o nosso olhar? O nosso olhar é tão individualista, tão envolto no medo dessas pessoas, que nós não conseguimos nos aproximar delas, nós não conseguimos ter um diálogo ou ter uma sensibilidade para entender aquelas situações. O que eu acho que deveria ser feito, eu acredito que a militância está muito relacionada com uma questão humana mesmo. Porque as políticas públicas, elas podem até servir para essas pessoas, mas ainda elas nunca vai acabar. As políticas públicas, mesmo que elas sejam eficientes, elas nunca vão acabar com essa situação. Porque o que leva uma pessoa a ir para a rua são muitas vezes motivos até psicológicos e questões que estão muito ligadas, relacionadas às questões humanas do fato como a sociedade se configurou, da forma como as pessoas pensam, os sentimentos que a gente nutre pelo outro. Então, é uma questão muito mais humana do que social. Mendigos na rua é um problema da prefeitura e do estado. Ninguém escolhe ser mendigo, a pessoa está lá por uma opção, talvez dela, né, alcoolismo, drogas, enfim, ou talvez porque não tenha condições. Então, assim, esse problema, eu acho que ele é muito mais profundo. Então, as pessoas geralmente passam e acham feio, né? Ai, é fedorento, junta lixo, enfim, as pessoas têm nojo quando passam por uma pessoa assim. Mas eu acho que ao invés de ter nojo, a pessoa tem que ficar indignada com a própria sociedade, que não dá assistência, né? Deveria ter mais casas para acolher e deveria ter um sistema social muito mais efetivo para que essas pessoas não cheguem às ruas. Tá. Referente à primeira questão aí sobre a mendicância em Guaíba, tá? Eu acho que cresceu muito, né? Aqui no nosso viaduto aqui, que ele é recente, foi construído agora, assim, aumentou muito esse índice. Não sei se é devido à proximidade com a capital, né? Ou até a expansão da própria celulose que vem trazendo muita gente para aí, né? Então, assim, aumentou muito mesmo. Nós não tínhamos esses casos em Guaíba, tá? Quanto ali a questão se eu conheço algum mendigo no qual que eu conheço a história, não, né? Até porque eu sou novo na cidade, eu não conheço, né? Mas assim, tem um rapaz bem novo, né? Que os caras chamam até de louquinho do hospital, que me chama a atenção, né? Porque ele deve ter 30 e poucos anos e vive na rua, a gente vê que não tem amparo nenhum, né? A gente vê que falta uma assistência aqui no município, né? E eu acho que o governo deveria criar colônias, alguma coisa assim para essas pessoas, assim, para produzirem, para trabalhar, para ter um ofício, para ter uma profissão, para ter atenção, né? Ao menos assistência médica, alimentação, enfim, que para ganhar isso eles produzissem, não ganhassem de graça, né? Porque daí continuam na mesma.